Pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que tudo bem com vocês. Agora a gente pode começar a nossa assembleia. A gente tem aqui hoje, eu queria que a Alessandra abrisse a câmera de novo, agora já oficialmente, né, Alessandra? A gente tem junto com a Alessandra ali a outra secretária que está em treinamento, que começou a trabalhar com a gente, é a Graciele. Se puderem baixar a máscara só um pouquinho para todo mundo ver o rosto de vocês, rapidinho. Vocês já foram testadas na Covid a semana passada, né? A Alessandra teve 2 testes, ela aí, você está reclamando que fez um, ela fez 2 testes, um na segunda e um na sexta. Que apareceu Ai, um resfriado, a gente ficou preocupado, né? Mas graças a Deus está tudo bem, nenhuma delas testou positivo. Tá todo mundo livre de Covid no sindicato. E a gente tem também a Karina aqui com a gente, jornalista que está trabalhando com a gente há cerca de 25 dias, 23 dias, e vai estar acompanhando a Assembleia também hoje com a gente para poder preparar material de divulgação. Como eu dizia agora há pouco aqui nos bastidores, antes de iniciar a gravação, a gente está tendo um trabalho de imprensa aí bem incisivo, né, na intenção de fazer as ações do sindicato terem mais visibilidade e que a gente também tenha maior alcance aí para promover as próximas ações quando a gente precisar comunicar com a sociedade de forma geral. Então, Karina, se quiser dar um salve agora para todo mundo. Oi, gente, eu já tinha falado um pouquinho aí antes do resto do pessoal entrar. É um prazer estar com vocês realizando esse trabalho. Como eu tinha dito anteriormente, eu fui por 8 anos coordenadora de comunicação da FETEMES, que é extremamente ligada à educação e tem muito a ver com as pautas e lutas de vocês. Então, eu já tenho uma familiaridade muito grande, também já atuei em alguns outros sindicatos. Então, com certeza, a gente vai fazer uma comunicação sindical e de luta muito bacana para vocês. E a gente está à disposição para as pautas que vocês quiserem enviar, para as ideias, para as críticas, por favor. O meu contato está aí à disposição de vocês para a gente poder trabalhar em conjunto. É isso aí, Ismael. Obrigado, Karina. Deixa aqui no chat o seu telefone, dentro da sala aqui mesmo, tá bem? O Tá bom. pessoal já pode fazer contato direto com ela se tiver algo para ser divulgado ou algum material que queira preparar a arte, só falar com a Karina, tá? Claro, material para preparar a arte, cards que sejam relacionados aqui à nossa atividade do sindicato. Alguma coisa que o sindicato vai realizar na unidade. Vamos lá, pessoal. A gente tem 3 pautas para a reunião de hoje, para essa assembleia. Tem 3 itens de pauta, né? Antes, eu só vou fazer algum informe rápido, é rápido mesmo, porque a gente vai dedicar a maior parte da reunião hoje para discutir o material que vai ser debatido lá no Congresso do Andes, e aí quem vai tomar a frente da reunião vai ser o Marcelo, a Alaide e a Roseli, salvo engano, a Roseli vai conduzir, é isso, Marcelo? A discussão. Uhum. Então, daqui a pouco eu passo a peteca para a Roseli. Nós temos ainda em aberto os assuntos que a gente solicitou na reitoria no final de janeiro. No dia que nós fizemos a Assembleia, no dia 31, antes um pouco, no meio da tarde, a gente tinha feito uma reunião com o reitor sobre demandas, em relação a demandas que os filiados têm apresentado. Então, eu já pedi para a assessoria dele que ele, se puder, faça uma devolutiva para a gente sobre os encaminhamentos. Quais demandas em específico? A dos professores que estão em probatório, que vencem o probatório agora e que estão aí ansiosos para readequar a sua lotação em sala de aula em função das inúmeras atividades que assumiram e, inclusive, em função de, agora, com o pedido de tempo integral, assumirem até mais encargos, né, de pesquisa, de extensão. Então, tem alguns professores que estão com 16 horas, com 14 horas de sala de aula, e a gente sabe que a gente tem amparo para ficar com o mínimo de 8 horas em sala, o que não foi permitido para eles ali em dezembro no remanejamento. Então, a gente pediu um momento de remanejamento intermediário aqui até o meio do ano para viabilizar o ajuste dessa alotação dos professores. Isso foi bem recebido pela reitoria e a gente teve sinal de que já está em estudo a possibilidade de um remanejamento intermediário aí para poder atender essa demanda do sindicato, que eu disse, né, levando aí o pedido dos filiados. Em relação ao nível 5, a gente tem também, apresentou naquela reunião um pedido para a gente ajustar, adequar a nossa norma interna, permitindo que todos os professores possam ter o nível 5. Hoje está restrito só quem tem tempo integral e dedicação exclusiva. Também houve sinalização positiva da reitoria e a gente iniciou uma tratativa com o governo do estado, tanto por parte do sindicato como por parte do reitor. A gente ainda não tem a devolutiva de como está hoje essa negociação.
nós conversamos com o secretário de Estado, a gente sabe que o reitor já entregou um quadro com informações detalhadas sobre o número de professores que seriam atingidos por essa situação de poder acessar o nível 5, para que o Estado possa fazer o cálculo, né, do impacto financeiro, e aí a universidade possa, no próximo COUNE, fazer a modificação que vai permitir esse acesso. Então, hoje está dependendo do quê? De uma sinalização do Estado de que existe condição financeira que ele vai liberar esse recurso para que a universidade implemente. O Estado sinalizando isso, a gente altera a norma interna. E a gente está nesse momento agora, então, de aguardar a resposta do governo sobre a viabilidade. Aparentemente, é possível e eu acredito que a gente vai ter uma resposta positiva para dar para os professores em breve. Também a gente apresentou demanda e ainda não tem o encaminhamento que foi dado, mas sabe que já está em discussão com o governo em relação à assistência educacional para as crianças de até 7 anos, pais e mães possam ter um apoio financeiro, um auxílio indenizatório. A gente passou essa demanda, o reitor ficou de discutir com o governo a viabilidade financeira e há indicativos, né? Eu já conversei com a assessoria dele de que isso está sendo tratado para que a gente consiga também avançar nesse ponto. Tá? Então, a gente espera que essa reunião de devolutiva aconteça em breve e mesmo que a gente não tenha uma assembleia próxima, a gente daí faz pelo canal que a gente tem utilizado do Aduemes Informa para dar devolutiva para vocês. Esses eram os aspectos mais importantes assim que eu queria ter aqui, dar retorno para vocês. Tem outros pedidos que a gente fez naquela reunião, mas aí, à medida que a gente for tendo resposta, eu também vou conversando com a diretoria, com a Karina, a gente vai fazendo a comunicação via WhatsApp, via Aduemes Informa por e-mail, e se for necessário, a gente chama uma assembleia, se tiver algo que a gente precisa discutir aqui, tá certo? Bom, sendo esses os informes, aí eu vou passar para a pauta. Da pauta, o primeiro item que a gente tem para discutir é justamente a aprovação da ata da nossa última reunião em 31 de janeiro. Então, como vocês receberam por e-mail, eu gostaria de saber se alguém tem alguma manifestação por alteração da ata ou se quer fazer alguma complementação em relação ao texto que foi anotado. Nenhum apontamento? Então, eu vou colocar para votação a aprovação da ata. Quem é favorável à aprovação da ata da nossa reunião de assembleia realizada em 31 de janeiro, eu peço que manifeste com sim aqui no chat. Nós temos 15 pessoas na sala, a Alessandra e o usuário da Aduemes e a Karina não contam para votação, então são 13, eu acredito que elas estão ali monitorando os votos, mas pelo que eu já vi aqui foi aprovado, né? Não vou nem quantificar, tá bem? Alguém quer votar contra ou quer se fazer abstenção? Contra, não, pode votar o não agora, e se alguém se quiser abster, é só escrever abstenção ali também. Seguindo para o outro item de pauta, a gente tem a prestação de contas do segundo, terceiro e quarto trimestre do ano passado. Então, eu vou projetar aqui na tela aquilo que vocês também já receberam no e-mail, tá bem? Que é o relatório sintetizado, né, dos números que compreendem cada um desses trimestres que eu mencionei. Então, acredito que vocês já conseguem visualizar aí. Aqui eu estou apresentando para vocês os números, e eu repito, né, isso aqui está no e-mail de vocês, do segundo trimestre de 2021, então, com as mensalidades de arrecadação, com os valores que aconteceram de rendimento pela aplicação do dinheiro que estava lá em investimentos, as despesas para os meses de abril, maio e junho, né, do segundo trimestre, abril, maio e junho, até a gente apresentar aqui o número do período, né, tirando das receitas, tirando as despesas, o que sobrou naquele mês, né, o resultado daquele período, daquele trimestre. Aqui é bom lembrar que esse resultado não está representado aqui nesses números, o investimento na sede, aqui são só as despesas. Tudo que é gasto
Na sede é num outro relatório que é de investimento. Daqui a pouco eu vou fazer um resumão aqui para vocês. Vocês receberam esse outro relatório hoje à tarde. E logo depois desse relatório aqui, a gente sempre tem apresentado em destaque o que é recolhido, né, dos filiados em termos de Unimed e Uniodonto, o que é pago e como é que anda a situação entre o que a gente recebe e o que a gente tem pago. Lembrando que a Unimed é totalmente paga pelo filiado, a gente só faz a gestão do recurso, recebe do filiado e paga a Unimed. Acontece, às vezes, de um filiado não conseguir pagar a mensalidade no mês, às vezes até 2 meses, e o sindicato tem assumido isso, né, paga a Unimed, mas, claro, fica atento e pedindo que o filiado coloque em dia. Não tivemos mais problema, como já aconteceu no passado, de um filiado ficar 6, 8, 10 meses sem pagar a Unimed e o sindicato custeando isso. Isso não aconteceu mais. Quando acontece com muito tempo, é 2 meses, e a gente faz um esforço junto com o filiado para regularização. Hoje, por exemplo, a gente tem 2 ou 3 pessoas só que não repassaram, só para dar um exemplo, ainda para o sindicato, a Unimed que a gente tem de pagar. Mas eles vão fazer até o final do mês e a gente até mudou a data do vencimento da Unimed para o último dia do mês para melhorar essa situação e não ter que tirar dinheiro que deve ser aplicado em outras ações dos sindicatos para não ter que pagar com o dinheiro do sindicato a Unimed. A gente sempre tem pago, então, com o dinheiro que é do filiado, que deve, que tem a contratação. Bom, as mesmas explicações agora com os números do terceiro trimestre, né? Quanto foi arrecadado naqueles 3 meses, os salários que a gente paga para despesas de salário que tem no sindicato, os gastos de realização são as despesas que a gente fez. No caso, aqui é esse período de 2021, só para ficar bem claro para vocês, é o período que a professora Cássia estava presidente, né? Aquela segundo trimestre, quando eu apresentei, agora o terceiro trimestre. Como foi o resultado do período, o resultado aqui sem considerar os gastos, os investimentos na sede do sindicato, então é só receitas menos despesas, e a gente separa, é uma questão não só de terminologia, mas até de categoria, despesa de investimento, tá? A despesa a gente consome e no final a gente tem um serviço, tem alguma coisa realizada. E o investimento, aqui a gente tem o prédio, para dar de exemplo, né, que está lá, cada vez que a gente gasta, fica alguma coisa no lugar. E é por isso que eu estou distinguindo aqui. Então, quando eu digo sobrou esse valor em relação às despesas, mas claro, pode ter sido tudo aplicado, até mais do que esse valor aplicado na sede, que foi o que aconteceu. A mesma questão em relação à Unimed, o quanto recebeu, o quanto pagou e como é que fica a posição. Do quarto trimestre, mesma forma, é padrão esse formulário, tá? Vem do contador. O Conselho Fiscal já apreciou as contas, eles fazem a verificação de todos os papéis, né? Extratos bancários, fazem a conciliação do extrato com a despesa que a gente apresenta, olha a nota fiscal, só para vocês ficarem tranquilos que não é só esse relatório que o Conselho Fiscal aprecia. O Conselho Fiscal, quando vai apreciar a prestação de contas para dar parecer, tem acesso a todos os recibos, todos os comprovantes de pagamento e todos os extratos de conta corrente do sindicato. Aí, quando faz essa confrontação, se tem alguma dúvida, procura o presidente, procura o tesoureiro para tirar essa dúvida, e depois que não tem mais nenhuma dúvida, faz a assinatura da aprovação. Roseli já foi do Conselho Fiscal, sabe bem do que eu estou falando e de como que às vezes dá um pouco de trabalho, né, Roseli, de entender aquele monte de papel que chega na mão. Mas só para dizer que a gente tem 3 pessoas sempre no Conselho Fiscal e são pessoas que têm sempre se dedicado para que a gente não tenha nenhuma dúvida sobre como o dinheiro do sindicato está sendo gasto. Tá certo? Bom, para fechar já essa etapa, tá? E colocar para aprovação da Assembleia a prestação de contas desses trimestres, vocês receberam hoje, eu vou repetir, esse resumão aqui do ano de 2021. Então, é basicamente todos os itens que estão naquele relatório trimestral, mas aqui desdobrado mês a mês, eu não vou entrar em cada um, só estou explicando a planilha para vocês. Totalizando na última coluna quanto foi o ano, então a gente tem uma arrecadação, para dar a noção para vocês, anual, de algo próximo de R$600 mil. Foi R$578 mil o ano passado. E aí tem o desdobramento linha por linha de como esse valor foi aplicado. Na última linha, lá no final, mostra quanto que tinha de saldo no banco no início, em janeiro, 485 mil, e quanto terminou o saldo do banco em dezembro, 90 mil. Como eu disse, o ano passado foi um ano que
se aplicou muito na obra, na sede, né, do sindicato, para ela chegar naquele estágio que está hoje, de um acabamento praticamente de 100% na área externa, tá? E alguma coisa da área interna já iniciado o acabamento, mas a área interna ainda está toda por fazer, para ficar bem claro. Está só no contrapiso, então tem piso para colocar, tem tinta para fazer, tem alguma coisa de material elétrico, tem forro, tem ainda um bom tanto para essa obra estar pronta para a gente usar. Ela está pronta por fora e foi uma opção da comissão de construção para a gente ter até condição de garantir segurança para o prédio, para não ter nenhum tipo de prejuízo, dano com invasão, com coisas assim, tá? E aqui na penúltima linha, já terminando essa parte, vocês vão ver o quanto foi aplicado em cada mês. Então, 7.900 em janeiro, 16.200 em fevereiro, 21, 45, 74, 73 mil, 88 mil lá em julho, e aí foi crescente o gasto, que vai chegando à fase de acabamento. Vidro e fachada custou bastante. A gente ainda passou janeiro e fevereiro pagando muita coisa do que tinha sido contratado, né, para chegar naquele estágio. Hoje a gente, só para dizer, né, hoje a gente não tem nenhuma dívida em relação àquilo que está feito. E o momento que a gente está da obra hoje da sede, o ano passado foi gasto 600, foi aplicado 630 mil na obra, só para dar esse número também. Ao longo do ano inteiro, se aplicou 630 mil na obra do sindicato, na prédio. A gente está agora no momento de recuperação da nossa condição financeira para acumular mais recursos e, assim que for possível, a gente vai dar seguimento em outras etapas da obra. Tá certo? Bom, alguém tem alguma dúvida, quer pedir algum esclarecimento? Boa tarde, pessoal. Ismael. Sim. Me tira uma dúvida, porque, olha, você que é da área vai me ajudar bem nisso aqui. No segundo trimestre, está especificado lá, por exemplo, Norberto Liberator Carneiro Fernandes Advogados. Tá especificado a quem recebeu. Já nos outros semestres, ele tem o item terceiros, aí tem outro item profissionais. É a mesma coisa? Só para eu entender que um foi especificado, outro não? Bem boa pergunta, Frederico. O contador, quando faz essa prestação de contas, ele tenta sintetizar alguns itens em grupamentos. Então, o que ele fez aqui? Em um trimestre, que foi o segundo onde você destacou, ele não fez isso. Já no trimestre seguinte, ele fez isso, ele agrupou. Ele agrupou várias despesas numa linha só. Possivelmente, porque ou trocou a pessoa que estava fazendo, ou porque seriam tantas linhas aqui nesse outro trimestre que o relatório ia ficar muito extenso, e a ideia desse relatório é ser sintético e não analítico. Ele fez analítico no segundo trimestre, ou seja, linha por linha, descrevendo cada pessoa que recebeu o serviço, e no outro trimestre ele fez sintético. Então, mas você captou a ideia, é isso mesmo, está sintetizado ali. Perfeito. E só mais uma informação, qual seria a diferença de terceiros e profissionais? Terceiros envolve empresa e profissionais seriam MEI, enfim. Qual a diferença entre pagar terceiros e pagar profissionais? Só para entender. Eu vou tentar te explicar o que passou na cabeça de quem preparou o relatório, né? Porque eu não tenho um manual de contas, que seria o ideal aqui para eu te dar com precisão a sua resposta. Mas a classificação aqui vai passar... Eu estou aqui fazendo a minha análise como quem está olhando o relatório. Nos profissionais deve estar entrando o advogado, esse profissional liberal, que a gente teve algumas contratações. E em terceiros, outros tipos de pagamento que não envolveu um profissional liberal. Então, você falou de empresa, o profissional liberal ele se assemelha a uma empresa. É mais ou menos nessa linha de raciocínio. Mesmo, né? Tipo, às 6 horas, você voltar lá. Alguém está com o microfone aberto, eu vou pedir para a Alessandra acompanhar isso, para isso não acontecer na interferência aqui. Mas entendeu, Frederico? Eu não sei se eu consegui alcançar a sua dúvida. Entendi sim. Mas eu vou tomar aqui, vou conversar com o contador, para que ele tome o cuidado de, no mínimo, uniformizar. Isso que eu já tinha pedido isso algumas vezes, porque é importante, né? Que, assim, é como você, outras pessoas que não estão ali no dia a dia na parte financeira, pode acontecer mesmo, né? De ficar com dúvida. Por que aqui está desse jeito e daqui está do outro jeito? E aí, às vezes, está falando da mesma coisa. E a gente tem que ter esse relatório aqui o mais compreensível possível para leigos, né? Para as pessoas que não são da área.
para entender como é que o sindicato aplicou o dinheiro. Mas para dizer também para vocês, para o Frederico e para todos, que essas contas ficam à disposição de todo mundo lá no sindicato. Então, se vocês chegarem lá para tomar um cafezinho a qualquer momento, vocês vão encontrar lá as pilhas, e se não tiver em cima da mesa, é só pedir para a Alessandra ou para a Graciele, e elas vão colocar lá e vocês podem ter liberdade para consultar. A gente já vem conversando sobre uma intenção, por enquanto é uma intenção, de digitalizar todos os documentos da prestação de contas e deixar no site. Só que é um maço assim de papel. Então, a gente precisa se organizar para isso, né? Mas a gente vai chegar nesse momento. Aí fica até fácil, né? De até averiguar o que são esses terceiros que estão sendo pagos, né? O que foram esses profissionais? Aí é só ir lá e olhar, vai identificar. Mas tá certo? Mais alguma pergunta? Acho que não, né? Então, eu vou colocar em votação, pessoal. Quem é favorável à aprovação das contas do sindicato do segundo, terceiro e quarto trimestre, vota sim aqui no chat. Tá. Se alguém não for favorável, pode entrar com o não, e se quiser se abster, pode entrar com abstenção. A Alessandra está acompanhando, a gente está em 11 pessoas votando, então acredito que a gente já tem a aprovação. Então, a gente vai passar para o próximo item de pauta, que agora a professora Roseli, que é uma das delegadas que a gente teve... Ah, tá bem. Obrigado, Alessandra. A Alessandra dizendo no chat que a Jandira está sem o computador, mas está lá do lado dela assistindo e votou sim. A Jandira que era tesoureira nesse momento até dezembro do ano passado. Então, a Roseli, o professor Marcelo, a professora Laíde, a professora Roseli vão para o Congresso do Andes, vão viajar no sábado, o Congresso começa no domingo, lá tem uma série de resoluções que serão tomadas, que vão delinear, que vão direcionar as ações, né, os trabalhos do sindicato, do Andes e, portanto, também da Duemes ao longo de 2022. Quais serão as pautas, como é que o sindicato vai se portar em relação a determinados assuntos. Esse grupo de delegados que vai assumir a Assembleia agora, que vai assumir a condução da Assembleia, vai apresentar para a gente, do caderno de textos de resolução, TRs, quais eles vão trazer para a gente assumir uma posição aqui que eles vão levar lá para o Congresso. E a gente, como conversou na Assembleia passada, não é viável a gente discutir todas as TRs, porque, como eu disse, são mais de 300 páginas, e o Congresso acontece ao longo de uma semana inteira discutindo isso. Então, eles fizeram a seleção daquelas que estão mais próximas daqui da nossa realidade, ou que têm maior afetação com o nosso dia a dia, e esse crivo que eles fizeram prévio, eles vão apresentar agora para a gente poder tomar aqui, em conjunto, a decisão de como será o voto deles lá no Congresso. Então, Roseli, agora a tela é sua. A Roseli está na sala? Será que a Roseli caiu? Se a Roseli não está na sala, é o Marcelo ou a Laíde. Eu não sei o que aconteceu com a Roseli. Caiu. Ismael, eu acho que a Roseli caiu. Aí, acabou de entrar. Ah, então tá. Eu falei assim, a Roseli deixou o pepino na mão do Marcelo e da Laís. Não, ela voltou, ela só caiu. Roseli, ela ainda está conectando, pessoal. Oi, Roseli. Voltou? Nossa, mas eu caí 3 vezes, não sei o que está acontecendo. Mas não se machucou, né? Tá tudo bem. Não, ainda não cheguei nessa fase. A peteca está com vocês já, tá? Agora a Assembleia vai ser conduzida por vocês. Eu vou deixar o meu microfone off. Ok. A gente começa, então, com... Então, nós sentamos, né, em 4, a Laíde, o Batárcia, a Luciana e eu, e a gente sentiu falta, na verdade, de fazer... O Josemar faz parte do grupo, mas ele estava com problema porque está na coordenação de curso e tal, aí não deu conta.
mas enfatizo aqui a necessidade assim, de quando formos discutir, principalmente cadernos de texto, com relação aos congressos e conados do Sindicato Nacional, é importante que a gente faça isso junto com os GTs que já estão criados. Por exemplo, a gente tem um GT-PFS, né? Eu não sei a quantas anda, porque, como eu falei para vocês, eu tive um tempo meia reclusa de tudo isso, mas eu sei que nós temos todos formados e uns 2, 3 funcionando. Tá? Então, isso é importante. Então, o que a gente fez? A gente passou pela primeira parte do caderno de texto, aqueles que são os textos de conjuntura, a gente leu individualmente, mas como ele só apresenta um texto de apoio, né, que é o TA, ele não tem um texto de resolução, que são as TRs. Então, a gente leu, porque a gente vai fazer parte disso no primeiro dia, né? Cada grupo, cada coletivo do Sindicato Nacional vai defender esses 10, 14 TRs, parece que tem. E daí a gente foi para aquilo que a gente tem que votar. Então, a gente começou com o plano de lutas dos setores. Dentro do Sindicato Nacional, nós temos o pessoal da federal, da estadual e da municipal, e aí nós temos 2 setores. O setor das IFES, que é o setor das federais, e o setor das IES e IMES, que é um setor um pouquinho menor, que são as estaduais e as municipais. Acho que nós temos 2 ou 3 municipais apenas militando no Então, a gente leu, discutiu os TRs, e tomamos a decisão de trazer para a Assembleia aqueles itens que a gente acha que deve haver ou uma discussão para que a gente chegue lá e vote isso assim tranquilamente, ou que esse item de repente provoque alguma formação sindical e discussão das coisas que a gente discute no ANES e que a gente assim que lê ou que milita em outros espaços, tipo comitê, né, as ruas, os coletivos aí de mulheres, que eu faço parte. Então, a gente entende que se a gente traz para a Assembleia, a gente está trazendo com o objetivo de provocar uma discussão e que mais pessoas, né, encarem essa discussão, tá? Então, é isso, né, Alaide e Marcelo? A gente começa pelo plano de lutas dos setores. Concordam, assim, com a fala que eu tive? Isso, é isso mesmo, Roseli. Ok. Eu acho que é isso mesmo. Tá, obrigada, companheiros. E aí, Roseli, recebeu também o setor... Só um minutinho. O caderno de texto anexo. A gente não deu conta de ler. A gente sabe que na hora da discussão vai ter assim, caderno principal, peguem tais TRs para esse tema. Peguem o caderno anexo e leiam isso junto. Né? A gente não deu conta. Porque, gente, só esse tem mais de 300 páginas, né? Então, não conseguimos, né? Mas, assim, isso é bom que está começando essa discussão e mais para frente, quem sabe, assim, outros GPs se incorpore a gente para estar discutindo. Fala, Alaide. Então, na verdade, eu só gostaria de agradecer a professora Luciana, né? Ela, a princípio, ia com a gente, mas ela nos ajudou bastante na discussão, né? Anteontem e ontem com vocês. Então, ela não está aqui, possivelmente por conta de alguns problemas. Ela está aqui? Tá, ela está. Então tá bom. Eu estou Luciana. Amplo aqui, ela está aí. Ela estava com a gente o tempo todo, né? Obrigada, viu, Luciana, por aceitar nosso convite, tá bom? É isso que eu queria falar, Roseli, porque eu acho que para a gente não deixar, né, essa gratidão à Luciana. Tá bom? Não, gente, imagina, eu só acho assim que a gente deveria, é até difícil, né, a gente tá em poucas pessoas discutindo um tema tão importante, né, que são os rumos, né, para os próximos, sei lá, 2 anos de atividades. Não sei como é que a gente faz para poder envolver mais gente nessa discussão. E já pedi desculpa para vocês, porque hoje eu tenho aula, então daqui a pouco eu tenho que ir para a universidade.
e aí eu não vou poder continuar até o final. Obrigada. Obrigada, Laís. Estamos aqui juntos. Eu queria também só acrescentar alguma coisa aqui. Também vou ter o problema da aula às 7 horas, né? Eu não sei até que horas que vai essa discussão. Eu não sei como é que isso foi feito nos outros anos, né? Eu não sei como que tem sido feito esse tipo de discussão, né? Eu acho que, para mim, é a primeira vez que eu vou num congresso do ano. E eu não lembro de ter participado dos outros anos. Eu não costumo faltar em assembleia, mas tem alguns períodos que eu falto. Eu não lembro como é que foram essas discussões nos outros congressos, né? E eu acho que eu acho que um pouco do que a Roseli falou é importante. A gente precisa criar uma metodologia que a gente faça uma discussão com mais tempo e mais ampla, e também assim, mesmo a função da discussão de hoje, eu entendo que é importante, mas eu não entendo bem assim qual é a função do debate hoje, assim, né? Esse debate de hoje isolado, assim, o que nós vamos dar um início a uma discussão, mas fala aí, Yasmel, você está com a mão levantada? Isso. A ADUF fez na segunda-feira. Eu não acompanhei como é que foi na ADUF a discussão na Assembleia deles e como é que foram as posições tomadas, a ADUF Dourados. Nos outros anos, a ADUEMES não vem fazendo. Eu não sei se a ADUF vem fazendo, porque qual que é o problema dos anos anteriores? O congresso acontece em janeiro, geralmente, ali para o final do mês de janeiro, que é o nosso mês de férias. O caderno de textos ele é entregue perto do Natal ou no início de janeiro, quando a gente já não encontra mais os colegas. Esse ano, que nem eu falei na Assembleia passada, está sendo melhor nesse sentido, porque a gente pelo menos tem a condição de chamar. Alguém vai me dizer assim, mas pode chamar nas férias. É verdade, pode. Né? Poderia ter chamado nas férias, ali no dia 5 de janeiro, 6 de janeiro, enquanto o pessoal estava na praia, estava sei lá onde. Era possível, mas nunca aconteceu. Então, ano passado, nenhum dos anos anteriores, isso não era prática. E a metodologia, Marcela, aí eu vou te responder. Essa metodologia, a gente conversou na Assembleia e vocês criariam ela. Vocês são os nossos professores hoje. Então, é como vocês conduzirem aqui, é como a gente vai fazer. E eu não acho que é isolado. A gente vai fazer aquilo que vocês fizeram no crivo, e a gente já podia estar aproveitando, acho que para começar, então. E a intenção aqui é o seguinte, que vocês não cheguem lá para votar só com a opinião de vocês. Eu acho que acredito que vocês vão seguir qual caminho. Separamos 10 TRs. TR número 1 que nós separamos. O contexto dela é esse, se propõe isso, e essas são as ações. Alguém propõe uma ação diferente? Eu até te falei isso no áudio durante a semana, você lembra? Alguém propõe algo diferente? A gente aqui no grupo achou que tinha que ter esse outro tipo de ação. A gente é contra essa TR, a gente é a favor dessa TR. É assim que a gente tem que se manifestar em relação a cada uma que vocês propuserem aqui, se vocês fizeram essa Desculpa, só bem rapidinho agora. Eu acho foi bom você falar, entendi melhor as coisas. Eu acho o seguinte, eu só acho assim, eu acho que a gente não tem que votar fechado, né? Nós vamos votar fechado pelo que parece, pelo que eu vi, porque não tem nada polêmico, vocês vão ver, não tem nenhuma polêmica. Então, não tem problema. Mas eu acho que nos próximos, assim, não faz sentido, por exemplo, todo mundo votar igual, porque daí só vai um e leva 6 votos, não precisa ir. As pessoas não precisam nem ir, né? Tipo, a do EMS tem 6 votos, vota 6. Esse que é o sentido. É esse que é o sentido, porque lá vai ter delegados do país inteiro, de todas as instituições, e os delegados vão levar o voto de quem eles representam. Então, quanto mais delegados, mais peso aquela sessão vai ter para levar a vontade dos filiados para lá. Então, faz todo sentido. É o contrário do que você disse. Se a gente aqui decidir não para cada uma dessas TRs, vocês três vão votar não lá, porque vocês têm a posição da base. Então, mas vamos supor que... Mas eu acho que isso não é uma boa representação. Veja só, que nem, por exemplo, quando tem eleição, né, tem os partidos. Vamos supor que da base da do EMS,
30 pessoas, acredito, 30% tem um voto assim, 50% tem um voto assim, e outros 20% tem um voto assado. Não seria melhor que esse 50%, por exemplo, tivesse 2 ou 3 votos lá, os outros 30 tivessem um voto só, e os outros 20, sabe? Entende o que eu quero dizer? Você com 16 pessoas numa reunião, fechar 6 votos para toda a base, eu acho que não é uma boa representação. Bom, não é uma mas representação da base. a gente precisa discutir, então, o processo no antes. Ou a gente coloca em votação aqui que cada delegado pode votar conforme a sua consciência. Porque a nossa representatividade vem justamente de que aquilo que for votado aqui é a vontade do sindicato. Não importa se tem 2 ou 3 pessoas na Assembleia. É ótimo se tivesse 100, 200 ou todos. Mas a gente sabe que num órgão colegiado, a decisão tomada colegiada vale para todos, mesmo quem não veio na reunião. A Assembleia foi feita com convocação para todos. Mas e se a gente entrar agora nesse debate, você tem que sair 7 horas. A gente não vai ter tempo para debater as TRs. Mas eu acho que isso é uma coisa para os próximos. Qual é a função como que é essa votação, né? Porque você imagina na eleição para deputado, se um partido tem mais voto, ele leva todos os deputados. Não é assim, né? É dividido. Mas vamos falar das TRs, então, eu acho. Vamos. Roseli, está pronto para apresentar? Roseli, passa a bola para Nossa, que horror, né? Vamos lá. Marcelo, você está em casa ou você está na chácara? Por quê? Não, porque se eu cair de novo, vou para sua casa, pelo menos é aqui perto. Não apareceu aí o texto? Sim, está aqui. Então, aí ele tem o texto de apoio, mas a gente tem que ir para os TRs, que é na página 142, Elaide. Tá. Põe lá. E daí, gente, é assim, ó, tem 6 textos de resolução, então a gente escolheu alguns para estar discutindo com vocês, porque tem coisa que é tranquilo, vai passar mesmo, né, que é do nosso setor, que eu acompanho bastante, então por isso que a gente não pôs tudo. Então, eles fizeram assim, passou um inbox aí, né, pôs o texto, depois pôs tudo aquilo que foi aprovado lá em 2020, em fevereiro, que foi na USP, foi o 39º, e em março a gente já entrou na pandemia, então eles botaram tudo ali, tá? Para a gente saber assim, o que foi aprovado. Então, no TR-15, que é do nosso setor, né, que nos interessa, tem aí um. Bota lá para cima, Laide. Quer dizer, lá em cima. Não, tá lá. Não, lá em cima. Aqui. Isso, que as seções sindicais, então nós, né, do setor, continuem lutando para construir o retorno às atividades presenciais, tomando como base o plano sanitário, respeitando os indicadores, protocolos, lutando contra as propostas que objetivam... A gente pode saber tudo da escola. O setor que objetivam tornar o ensino remoto e híbrido como permanentes nas nossas instituições. Então, a gente achou que esse a gente tinha que trazer para o debate, mas assim que a gente concorda com isso aí. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, lutar contra as propostas do ensino remoto e híbrido, porque ficamos muito tempo, então a gente acredita que as nossas instituições vão querer fazer essas coisas. Ok para vocês a gente votar nisso e fazer a luta? Ou alguém quer falar alguma coisa? Acho que está comendo, Alaide, para quem está assistindo. Diminui só um pouquinho. Qual a parte que você leu mesmo, Roseli? Que número que você... Porque a gente escolheu o 1, deixa eu ver. O 5 e o 6. Deixa eu ver o 1 de novo. Põe um para todo mundo. Tá pequeno? Não, tá bom, tá bom. Para mim tá bom, não sei. Quem tá no celular pode ser que seja pequeno.
A gente continuar lutando contra as propostas que objetivam o ensino remoto híbrido nas nossas instituições. Eu não sei, a gente também, a gente discutiu bastante isso também, né, Roseli? Assim, a gente houve um debate sobre isso aí, não foi uma coisa que a gente só escolheu, falou né? Sim ou não, né? A gente debateu isso. E eu acho que tem uma coisa importante, até porque aparece sempre, né? Por exemplo, a questão, né, uma coisa que eu pensei, eu acho que o pessoal também discutiu, que a questão do ensino híbrido, ele já é uma realidade já, né, há algum tempo. Tem sempre essa coisa, lutar contra, só que não tem concretude essa coisa do lutar contra. Não tem nenhuma ação concreta, nenhuma realidade de que isso vá acontecer, muito pelo contrário, né, cada vez mais nós mesmos instalamos o ensino híbrido. Então, assim, e a educação à distância também, né, de certa maneira. Então, uma coisa que a gente ficou, que eu acho que eu levantei, outros levantaram, é essa coisa dessa luta sem concretude, né? Quer dizer, que parece uma coisa que é só está dito ali, mas é uma coisa que parece que ninguém mesmo acredita, nem vai fazer, mas está ali, né? Eu lembro que saiu mais ou menos esse debate, tentando... Porque a gente também se colocou, eu acho, uma questão que a gente colocou foi o seguinte, porque a gente estava tentando entender como ia funcionar essa discussão, tal. Uma coisa que a gente colocou que seria importante é ver como, de fato, nós, enquanto ADUEMES, vamos levar a cabo o que nós estamos dizendo aqui, né? Quer dizer, de que forma nós vamos realmente levar essas lutas que nós estamos colocando aqui adiante, né? Então, é isso que eu lembro da nossa discussão. Então, aí continuando nisso, Marcelo, eu me lembro que mais à frente vão aparecer outras coisas que a gente faça isso. E que nós anotamos para nas discussões nos grupos que acontecerão a partir de segunda-feira, que a gente consiga colocar que o Andes tem que fazer uma pesquisa, o Andes, pelo menos a coordenação nacional, que vai haver um encontro aí mais para frente, então que as sessões sindicais dê subsídio, né, de como andam essas coisas dentro da sua instituição, para que a gente possa, então, ter mais parâmetro, ter mais dados para a gente poder fazer essa luta contrária a isso. Tanto isso como na EAD, que vai aparecer daqui a pouco, né? Então, acho que é isso. Acho que tem gente aí inscrita. Acho que sou eu, né? Sim. O que eu ia manifestar é que essa proposta aqui, ela já está em linha com o que vem acontecendo aqui na ADUEMES, né? Toda a discussão que vem sendo feita em assembleias, olhando para a questão sanitária, mas sempre enfrentando aí com bastante força a implementação permanente, né, desse ensino remoto ou mesmo do híbrido. Então, o que eu vejo, né, que essa proposta, ela coaduna com a nossa prática já. Então, não é o que a gente vai fazer, é o que nós já temos feito. Então, se fosse já o momento de votação, eu diria que a gente tem que votar a favor dessa proposta. Mas, tem mais alguém? Dessa proposta, ai, meu Deus, que vai aparecer mais para frente, né, Roseli? Então, vamos deixar. Ela vai aparecer lá na frente. Tem mais alguém inscrito, Ismael? Não? Que você eu vou olhar o chat aqui. Não tem ninguém inscrito no chat, mas a gente pode usar o sisteminha das mãos, que daí quem está com a mãozinha levantada aparece em evidência na tela. Mas eu vou olhando o chat, mas não tem ninguém inscrito, não. Então, daí a gente optou pelo 5º, porque o 2 vai acontecer mesmo, a campanha nacional todo ano em maio tem, né? Aí o 5º é que a diretoria do Antissindicato Nacional organize e publique
os resultados da pesquisa sobre o financiamento das IESIMES, apresentados em live da semana IESIMES de 2021. É que a gente já tem um estudo, pelo menos até aquela data de 2021, né? A gente tinha, inclusive, um professor que milita nessa área de financiamento, com um estagiário, e aí a gente tem, mas aí como parou tudo, e o objetivo era conseguir sempre atualizar essa pesquisa, esses dados, para que houvesse uma publicação para o nosso setor. E aí a gente vai para pedir isso, porque a gente não tem publicado, aí acabou, prorrogou aquela diretoria, veio outra e remoto, então não aconteceu. Tá? Então, isso aqui a gente também acha que a gente deve votar a favor de pedir que o Andes faça esse material, né, para a gente. Certo? Bom, não tem nenhuma mãozinha levantada? Vamos para o sexto. Que o Andes realize a semana de lutas, agora em maio, com a deflagração da campanha nacional em defesa das IESIMES e a divulgação da pesquisa mencionada. Então, eu acho que isso, como esse texto é da diretoria, eu acredito que eles já estejam mexendo nisso, porque se é para a gente divulgar a pesquisa e fazer a luta já de 23 a 27 de maio, já deve estar saindo isso. Né? Isso, com certeza, a gente vai perguntar na discussão, porque a diretoria sempre está presente nos grupos, eles têm que nos informar isso. Aí depois tem uma agenda, e essa agenda, né, a gente estava discutindo, meu Deus, que agenda grande. É que todos os dias que são dia de alguma coisa que luta, né, LGBT, negros e negras, essas coisas, Dia Internacional da Mulher, então tudo tem um calendário, tem um dia X, e daí a gente faz essas lutas. Não só a gente, essa agenda de lutas, ela é junto com o setor das IPs, tá? Então, aí tem janeiro, fevereiro, março, que já foi, aí 21 de março, que já passou também, 28 de junho, julho. Então, para todas essas datas, que já existe um calendário nacional, eles colocam na nossa agenda de lutas, tanto do setor das IESIMES quanto do setor das IPs. Eu posso complementar? Pode. Não sei se tem alguém inscrito. Eu só lembro que nesse ponto também eu levantei uma questão que está ligada a outros pontos e também uma questão de cunho geral, que é o seguinte, assim, tem um monte de data de luta aí, de tudo que é nome, de tudo que é coisa. Daqui a pouco vai ter a luta do dia do palhaço Bozo, sei lá. Tem nome de tudo que é luta. Mas a gente não tem luta concreta na rua, né? A gente participou dos atos que tiveram ano passado, era dos atos que foram os atos mais fortes nacionais, né? Que era para ter bastante gente na rua. Por exemplo, em Dourados eram 3, 4 pessoas, né? No interior acho que às vezes nem tinha, não sei, num lugar ou outro. E em Campo Grande um pouco mais, né? Mas isso não é só o Mato Grosso do Sul. A gente via isso no Brasil como um todo, né? Então, assim, isso tem a ver também com a dificuldade do sindicato mobilizar a base, né? Uma coisa que até no próprio texto o sindicato admite isso, né? Então, assim, e eu acho que de uma forma ou de outra essa dificuldade está ligada com... Tem alguma ligação com esse tipo de calendário, né? Que tem um monte de coisa, mas talvez não esteja ligado concretamente com a vida dos professores, da base, da grande parte da base, né? Então, não sei. Eu sei que o fato é esse, que nós temos um calendário enorme de lutas, mas não há luta nem nos poucos dias que são as grandes lutas, não acontece. É que a pandemia nos deixou bastante debilitados com relação a isso, né? Enfim, Luciana. Então, gente, eu acho que a gente devia tomar um pouco de cuidado com as palavras que a gente utiliza, né?
porque essas lutas que estão, essa agenda de lutas, são fruto de movimentos históricos, né? Movimento negro, movimento LGBT, movimentos de mulheres, entendeu? E, na verdade, o movimento sindical, ele é composto também por pessoas com deficiência, né? Por mulheres negras, LGBTs, entendeu? Então, assim, a universidade está repleta, né? Então, eu acho que se nesses momentos, agora, a gente teve um processo de refluxo, e eu acho que esse refluxo não se deve apenas ao movimento, aos movimentos, e é terrível a gente dizer isso, né? Mas, por exemplo, vamos pensar que nós mesmos, nós estamos em 9 participantes, e eu acho que tem algumas pessoas que são da diretoria do sindicato, tem o pessoal que está gravando, então, assim, como é que a gente vai também apontar o dedo, o movimento social, o movimento vamos dizer assim, o dia de visibilidade lésbica não está atuando tanto quanto deveria, né? Cada movimento tem as suas especificidades, tem as suas dificuldades, mas assim, eu acho que a gente, a importância, na verdade, né, da gente discutir essas questões, porque são questões que estão no cotidiano da universidade, né, e uma universidade popular, ela tem que estar atenta também a essas questões, eu acho que é isso, a universidade pública tem que estar atenta a essas questões, e se trata de uma questão de solidariedade de classe, também, né? Então, a compreender a importância histórica da luta dos movimentos sociais, eu acho que é importante. Então, só para dizer isso, para a gente não tomar cuidado com como a gente fala, né? Porque se não está mobilizando, aí é inclusive uma dificuldade nossa de discutir com a base, né? Se a gente não consegue mobilizar nem para discutir o caderno do sindicato, do Andes, né? A discussão do Congresso. Então, me parece que as pessoas só se mobilizam quando está muito vinculada à campanha salarial, a interesses específicos corporativos, mas infelizmente a luta do sindicato tem que ser um pouco maior do que isso, né? Porque vai ter momento que a gente vai ter que contar com a sociedade civil, organizada principalmente, para nos defender também, principalmente agora nesse cenário que a gente se encontra de uma possível reforma administrativa. Então, só isso que eu gostaria de colocar. Ok. Então, acho que a gente encerrou, tem essa agenda, então, e à medida do possível, Ismael vai receber as circulares, vai tentar fazer a luta e a gente tem que abraçar algumas coisas, porque todo esse calendário está nos 2 setores e chegará por circular para que a gente se organize com os respectivos grupos ou coletivos, né? Para a gente fazer alguma coisa, nem que seja um card ou outras coisas assim, né, que possa divulgar essa luta. Certo? Tem alguém inscrito, Ismael? Acho que não, né? Porque eu só estou vendo metade da cabecinha aqui. O Marcelo não baixou a mão, ele continuou com ela levantada, mas acho que foi da vez que ele falou. Então tá. Aí o TR-16, ele diz os planos de luta do setor das IFES, né? Então, o que eu falei no grupo? Em geral, cada um olha o seu umbigo. Lógico que é importante, como quem vai para as reuniões do setor, elas são conjuntas na maioria das vezes, a gente acaba tendo lutas semelhantes, parecidas, ou que a gente tem que fazer, como esse calendário aí, os 2 setores. Então, que a gente não tinha tempo para ficar lendo tudo isso, tá? Em geral, eles são a maioria no Congresso, né? Maior que as IFES, então tem meio um acordo. Discute as IFES, volta tudo, discute as estaduais, que até é primeiro, um ou outro faz um comentário do setor das federais para nós, né? Ou se é para colocar a luta junto e tal, mas assim, em geral, não temos problema com isso. Eles votam no deles, a gente compartilha votando, e depois eles votam no que a coordenação do setor ou os nossos grupos aqui, mesmo que seja minoritário, leve para lá, né? Então, isso é importante para aquele setor, acaba votando. Então, a gente passou, tá? Aí, tem um outro texto que é em defesa da categoria também, que é o TR-17, que é de um coletivo do Andes, tem, assim, muita gente que assinou esse TR, né? Defesa da categoria, dos direitos e das condições de trabalho, que é para nós e é para eles, né? Nós sempre brigamos aí por condições de trabalho com os nossos mantenedores, com o nosso reitor e tal,
Então, defender a categoria, os direitos e as condições de trabalho faz parte. Eu dei uma passada de olho, achei que era importante, mas aqui tem, por exemplo, por que a gente passou o batido? Porque vai falar no âmbito dos SPFs, que é o setor público federal. Depois vai falar do setor no âmbito do setor das federais. Então, sempre tem o grupo dos federais e o grupo das instituições federais. Então, a gente acabou passando. Aí tem um outro que também é o PR-18, fala intensificar a luta para pôr fim às intervenções do governo federal nas IFES. Todo mundo sabe que o governo federal tem enviado para reitor, com a lista tríplice, para as federais, aquele que coaduna lá com ele, que comuna com as ideias dele. Vocês devem acompanhar que aqui no nosso estado a gente tem a UFGD, que está em intervenção há mais de 1000 dias, né? Já passou por 2, está no segundo interventor, e eles fazem a luta assim, mês a mês, eles estão se manifestando e a gente, às vezes, está junto com eles, tá? E aí, vocês podem perguntar assim, tá, nós temos, então, na UFGD, por que não tem na UFMS? Porque lá deu tudo certo, né? Ou vocês pensam que o Turini, que foi presidente da Fundect, ele foi escolhido pelo Bolsonaro, assim, porque ele foi presidente da Fundect? Não, porque ele tem um nome lá dentro e ele tenta fazer aquilo que o Bolsonaro quer, né? Mas, assim, eles não fazem, a do FEMES não faz a luta que a dos Dourados faz com relação à intervenção, né? Mas ele foi candidato, né? Então, pelo menos, assim, não tem interventor, mas tem uma pessoa que comuna com muitas políticas do governo Bolsonaro. Então, esse daí, a gente concorda, a gente ajuda, a do EMS já lançou nota de apoio a isso, né? Contra a intervenção para os companheiros, mas, enfim, a gente também passou esse aí. O outro, condições sanitárias e estruturais como garantias para o retorno presencial, é o texto 19. Nós já estamos em retorno presencial, a do EMS tem, isso a gente pode colocar lá nos nossos grupos, tem ficado em cima da gestão dessa garantia de um retorno eficiente, de acordo com as normas sanitárias, porque tem instituições que vão começar agora em abril, acho que por isso que os companheiros fizeram esse texto. Então, tem lá, acho que uns 8 companheiros, inclusive da Duerne, que é a estadual do Rio Grande do Norte, porque eles ainda começam agora em abril, aí eles fizeram um texto de apoio, e a gente não viu problemas com esse TR-19, que está na página 166. Tá? Aí depois a gente vem para o texto 20, e, nossa, tem mais de uma página de pessoas assim que assinaram, seja uma seção sindical, ou seja, grupos, né? Muitos assinaram. Também a mesma coisa, porque a gente tem muitas federais que ainda não retornaram. Então, condições sanitárias para o retorno seguro das atividades presenciais nas universidades, nos IFES, que é o Instituto Federal, e no CEPET. Então, é outro texto dos companheiros das federais, tem até gente da estadual que assinou, né? Porque é um texto que fala um pouco dessas condições sanitárias e estruturais para a gente ter um retorno. Nesse aqui, especificamente, nós pensamos em discutir o texto 2, ali, ó, pela luta, coloca aí, ela aí desce só um pouquinho. Pela luta para aprovação do passaporte vacinal em todas as instituições de ensino superior, pela testagem periódica da comunidade universitária e pelo acompanhamento epidemiológico das curvas de contágio para parâmetros para a definição do retorno presencial. Aí, Ismael, a gente pensou um pouco na diretoria, que a diretoria tinha que saber como é que está esse passaporte vacinal, já que diz aí da comunidade universitária, isso entra a gente
né, aos técnicos administrativos e os nossos alunos, se tem como a gente saber da gestão, se todos os professores, porque no meu curso todos os alunos foram vacinados, teve que entregar e todos eles, estamos em 100 e pouquinho alunos do primeiro ao quarto ano, né? Então a gente quer saber, porque eu acho que isso é uma coisa que a do EMES tinha que buscar para a gente saber como é que está esse passaporte. Por que a gente discutiu isso? Porque a gente ouve falar que tem professor, professora que não tomou vacina, como é que está? Se o aluno teve que entregar o passaporte. Então, a gente queria você quer complementar? Isso. Não, é isso, né, que eu falei. Não, eu discordo. Não, minha posição é um pouquinho diferente, né? Eu não acho que a gente tenha que... Não preciso do nome, não. Saber quem foi, quem não foi, né? Eu não acho isso, não concordo com isso. O que eu também, assim, o ponto que eu levantei é que a gente... Bom, eu acho que há uma polêmica em torno dessa questão, que vai além da UEMS, né? Sobre a exigência do passaporte. Congelou? Abafou a polêmica, né? Mas é uma polêmica, tem sindicatos grandes da Europa, né, centrais, que eram contra o passaporte da vacina, né, para os trabalhadores, justamente porque acabaria prejudicando uma parte dos trabalhadores, que poderia ser a caso de que o cara não tomou vacina e perde emprego, né? Então é uma polêmica, o que eu quero dizer é uma polêmica em torno disso. E no caso das universidades, e aí foi eu que eu acho que também levantei essa questão, a gente, eu não sei, isso eu acho que é uma questão, né? E talvez o Ismael possa ajudar nisso, que houve casos de professores que não se vacinaram e conseguiram direito na justiça de se manter sem um passaporte. Não houve isso. Todo mundo teve que... Pode falar. Todo mundo teve que se vacinar, foi isso? Concluído aí, eu complemento. Aí, não, é isso, basicamente foi isso. Tá. É que eu acho que a gente está... Bom, tudo bem, a pergunta, ela é necessária, a informação, mas assim, a gente precisa se posicionar sobre levar essa posição para o ANDES. As ações que a gente fez ou que vai continuar fazendo, a gente pode tomar ela nessa assembleia, mas aí a gente perde o tempo de discutir as TRs, né? Mas só para responder, todos os estudantes tiveram que entregar na matrícula. Quem não entregou está tendo, isso está certo, está acontecendo. Não é que a gente ouve falar, está tendo a matrícula suspensa. Aquele que recorre, eu já acompanhei casos, eu tenho conversado direto com o Turella, né? Porque ele recebe, o Turella é o assessor jurídico, procurador jurídico. Tem sido negados. Dos professores, não dos alunos. Calma, mas eu vou chegar lá. Calma. É que a gente falou de toda a comunidade. Então, os alunos teve a resolução e ela está sendo seguida. Dos professores não tem uma resolução, apesar da gente ter cobrado. Mas o que acontece? São 6 professores. Eu tenho contato com todos eles. Um deles, inclusive, estava no sindicato hoje, nem é filiado. Estou tentando convencer ele a se filiar de novo, ele desfiliou. O que eles fizeram? Procuraram um médico, todos eles. O médico fez uma inspeção de saúde neles. Tem um laudo médico que diz que eles não devem se vacinar. Todos eles. Então, eles estão amparados em laudo médico. E eles não vão entregar o comprovante de vacinação. E aí, o que se pode fazer? O que eu pensei. Aí, o que o sindicato... Você mesmo falou aqui de uma discussão ampla que existe em outros locais na Europa sobre a posição dos sindicatos, vamos lá, sobre os trabalhadores que não se vacinaram, a exigência de comprovante de vacinação, e no extremo, imagina o sindicato trabalhando pela demissão ou pela perda de salário do professor que não se vacinou. Dá para compatibilizar essa luta? Não dá. Então, a nossa luta era pela resolução, pela regulação do que acontece e como acontece com quem não se vacinar. E na falta de uma solução de resolução, como foi feito para os alunos, esses colegas que, uns filiados, outros não, a solução que eles encontraram para ficar livres de prejuízo financeiro, inclusive, foi essa que eu acabei de dizer, procurar um médico. O médico disse, então faz um laudo,
você tem varizes, você tem... Eu escutei isso. A varize é um dos exemplos que eu escutei hoje à tarde. Porque você tem varizes, porque você tem isso, porque a vacina pode gerar a embolia, não sei o que eu não conheço os termos. Então, eu aconselho você não tomar remédio, não tomar vacina. E foi assim que eles estão se apresentando, né, quando é cobrado do comprovante. Mas nós não, eu volto a dizer, nós não temos uma resolução igual tem a dos alunos que seja aplicável aos servidores. Nós não temos. E deveria ter. Tá, então, deixa eu corrigir minha fala, Ismael. De modo algum, eu pedi, assim, se eu passei isso, desculpa, tá? Que a gente não queria, a gente discutiu, não quero saber quem é. Até pelos corredores, eu, Roseli, de repente fico sabendo, ou quero saber, mas aqui não, e nem levar para o ANS. Mas a gente queria que você cobrasse, você já nos deu a resposta, você tem conversado com a gestão sobre isso, porque a gente não sabia. Foi bom você fazer essa fala, que você foi atrás e recebeu, e que as pessoas, a gente sabe. Aí aquela velha discussão, como diz o Marcelo, a corda arrebenta sempre aonde? O aluno. Nós tivemos um aluno que não tinha como fazer a matrícula, brigou, aí ele fez, então, tomou a vacina e levou o comprovante da biologia, tá? Se alguém quiser complementar mais, é isso. Mas a gente queria saber se a doença está obrigando e nem vai mandar embora. A gente queria saber, assim, como fica, se está escrito comunidade e, né? Eu queria... Tá, desculpa, vai. Não, eu vou completar bem rápido, é isso. O que eu falei reforçou. A fala do Ismael deixa bem claro que eu já pensava sem saber, né? É exatamente isso. E eu acho que não é só na UEMS, é no Brasil inteiro. Sim. Isso aí. Ou seja, é uma palhaçada, né? Sim. Que tem a função apenas vergonha de prejudicar, que acaba prejudicando quem não tem condições de entrar na justiça, se organizar para isso, tal, não sei o quê. E também mostra que a questão da vacina, ela é polêmica mesmo. Embora algumas pessoas não queiram acreditar nisso, há uma polêmica. Tanto é que tem médico aí lançando, aí que o Ismael falou, tem médico assinando, dizendo que a pessoa não deve tomar vacina. Né? Então, a questão é isso, é que hoje em dia existe uma histeria, se cria uma histeria e não se pode mais falar do assunto, e isso, aquilo acabou, tem que defender isso, e não há debate. Mas a realidade é diferente, né? Até onde vai a imbecilidade humana, ela me assusta. É a imbecilidade humana isso aí, né? Isso me assusta. Porque isso aí não é... esse Covid não vai ser a primeira, né, que nós vamos enfrentar, vão vir outras. Então, é muito imbecil da parte da espécie humana, né? Uma coisa dessa. Deus me livre. Não quero nem discutir. Né? Mas vamos, Rose. Então tá, onde eu tô? É que eu tô fazendo isso aqui porque eu vou ter aula, né? Então eu vou passar para vocês. A 3, ainda desse 20. Então, diz assim, pela articulação com o movimento estudantil para lutar pela ampliação imediata do programa de assistência e permanência estudantil de forma a minimizar a evasão. O que nós discutimos aqui? Aí passar para vocês, né? Que a burocracia do edital é muito grande. A gente até tem na nossa instituição esse programa de assistência e permanência estudantil, tem, digamos assim, bolsa, recursos sobrando, mas às vezes o aluno não consegue preencher. Ele pede para a gente já tem, todo mundo ajuda no corredor e às vezes ele não consegue chegar até o final. Então, a gente colocou aqui para a gente discutir e, de repente, não sei como é que faz isso, Ismael, de novo, quando tiver uma reunião com a reitoria, né, falar que a burocracia é muito grande, que todo mundo vai lá na Duemos tomar café e reclama, e foi até coisa de assembleia, que é muito documento para você provar que você é pobre de uma ré desse. Entendeu? Aí ele não dá conta de juntar tudo, ele nem sabe o que está pedindo. Mas, enfim, é isso. Alguém quer falar? Vou abrir o portão.
Aqui na unidade teve alunos, acho que foi 2 ou 3 alunos que desistiram. Falou, professora, é melhor a gente procurar um trabalho. É muito papel. É difícil, né, Ismael? Para que isso, gente? Mas é o Estado, né? A gente tem que discutir. Vai sobrar bolsas, porque, infelizmente, é muita burocracia, o aluno existe. Eu fiquei morrendo de dó o meu orientado, super inteligente. Ele falou, professora, eu vou ter que deixar de fazer o TCC, porque eu não consegui entregar os documentos. É muito documento. Eu me sinto um idiota, ele disse. Um imbecil. Então, eu vou trabalhar. Aí fiquei com tanta dó, sabe, assim, que o garoto é muito inteligente. A gente fica com dó, né? Desistiu. Isso, daí a gente pediu também para verificar, né, para discutir, trazer para vocês dessas condições sanitárias o item 4 e o 5. O 4, que as seções sindicais reivindiquem nos planos locais de retorno presencial seguro a garantia da manutenção de atividades remotas para professores, técnicos administrativos e estudantes que tenham indicação médica ou de situação familiar para tal. Que a gente sabe que existe alguma coisa aí escrita que aquele que se sentir, né, que, por exemplo, quem cuida do idoso, eu já vi esse caso fora daqui, em outra instituição, eu não vou para lá porque eu cuido do meu pai e da minha mãe e eu quero continuar no remoto, entendeu? É um exemplo. Aí eu não sei, mas a gente achou que isso era assim, uma coisa importante. Então, a gente trouxe para vocês verem se a gente pode votar a favor. Na UFRJ, quando ela foi uma das primeiras que regulou esse retorno, né, gradativo, e que hoje já é permanente, foi a resolução que eu vi que contemplou melhor essa situação, porque ela levou justamente para essa posição que está posta aí na proposta. Talvez eu esteja vacinado, mas eu tenho um filho em casa que tem alguma comorbidade, enfim, que tem alguma situação de risco, tem os pais que mesmo vacinados é mais perigoso que sejam contaminados. Então, a minha condição é levada em conta sobre a questão de decidir ou não o retorno. Só que isso leva a um outro debate, como a gente teve ontem em Nova Andradina, né, Laide? Foi. Quando a gente flexibiliza demais o retorno, a gente vai meio que em conflito com aquela outra questão do híbrido, né, e do remoto. Totalmente. E além de que, a UFGD, por exemplo, tomou essa posição, muito parecida com a da UFRJ. Não é igual, mas ela seguiu mais ou menos a mesma linha. E um colega ontem lá em Nova Andradina, na reunião que a gente teve com os colegas lá, e aliás foi muito boa a reunião, ela tinha um quórum muito bom de pessoas na conversa, mesmo os não filiados compareceram, achei ótimo aquilo. E que vão se filiar, né, como eu já disse. Ele falou uma coisa que é muito sensata, né? A opinião pública. Como é que fica a universidade em relação à opinião pública se a gente acabar tomando o caminho de defender tanta flexibilidade em relação ao retorno, no momento que está a pandemia? Pé, né? Então, assim, é delicado o tema. Essa aqui, apesar de ser a mais sensata, a gente tem do outro lado o conflito com a posição de ser contra o remoto e o híbrido, e para ponderar ainda como é que anda a nossa conquista aí pela adesão da comunidade às nossas pautas, às nossas lutas, se enquanto a comunidade sai para ir para o trabalho, sai para pegar o ônibus lotado, a gente diz, mas eu por essa e essa condição não posso ir dar aula na universidade, vou ficar em casa trabalhando a partir do computador. Tem solução simples aqui? Eu acho que não tem. Então, assim, não sei como é que isso vai ser votado, a posição pela maioria. Olha não sei, só, sinceramente. Como é que foi? Você está vendo? A UFRJ está aqui. Gente, 2 páginas de gente que assinou. Então, acho que vai ser aprovado. Eu vejo isso também de uma outra maneira. Um pouco, eu acho que você falando do Ismael, eu concordo, é importante, né? Essa coisa de que isso vai contra, né?
né? Vai em De confronto, encontro mesmo, Marcelo. vai em confronto com aquela coisa da defesa do presencial, né? Vai de encontro. Agora, veja, eu vejo isso de um modo mais negativo ainda. A universidade, de uns anos para cá, né? Se você pegar da nossa época, já tinha isso, esse movimento, né? Que é o lugar da flexibilização. Quase tudo pode. Ah, se o cara tem um negócio aqui, dá um jeito, arruma aí. Ah, não pode fazer isso, dá um jeito, faz aquilo, tal. É o lugar que você... A escola também, você dá um jeito aqui, dá um jeito ali, é tudo flexível, tudo muito flexível, pode quase tudo, né? Então, assim, eu vejo isso nessa direção. E na DUF, pelo que eu ouvi falar, eu não tenho certeza, já vou deixar isso aqui, mas foi conversa, né? Que tinha gente que alegava que, porque era fumante, poderia ter comorbidade e não iria fazer o ensino presencial. Agora, veja, se tem 3, 4, 5, 6 alunos que requerem ensino remoto, como que vai ser esse ensino remoto? Vai ser tipo aquelas atividades domiciliares, tal, que a gente sabe que muitas vezes não funciona, é só uma coisa assim, meio para... né, só dar um jeitinho na coisa. Né? Então, assim, eu acho que é esse caminho que a universidade vai tomando, né, de ficar remendando, dando um jeito para tudo, e não tem regra, né, não tem praticamente regra nenhuma. E eu acho isso. E fora isso, é difícil. Como é que eu vou dar aula presencial e remota? Não é possível, né? Tem até um item que fala aí que não deve lutar para que esses problemas não aumentem o trabalho dos professores, mas isso aí aumenta. Se a gente for fazer sério, né? Vai aumentar bastante o serviço. Então, assim, eu vejo um lado negativo nisso aí, mas eu vejo que é essa coisa que uma geleia geral, né? Vamos dizer. E é interessante porque, veja, sem regras aqui, e com tantas regras no item 3, né? Contradição, né? E, na verdade, isso é uma outra coisa, Alaide, que é interessante. Tem um monte de regra na universidade. Tem um monte de regra. Tem regra para todo lado, mas nenhuma... Sempre tem um jeitinho de não cumprir. Tem uma burocracia enorme e é tudo... Dá para dar uma volta, né? Isso me deixa muito descontente também. Mas... Pronto, seguimos para o 5. Tá, a 5 é a possibilidade do ensino híbrido ou continuidade de ensino remoto emergencial, não consideradas uma excepcionalidade e não se constituem como a forma essencial da educação pública. E em nenhuma hipótese do ensino emergencial pode-se admitir intensificação do trabalho docente e de técnicos administrativos com ampliação de jornada e intensificação de atividades. Acho que foi o que acabaram de dizer. Sim, estava aí mesmo, nem tinha visto. É essa mesmo. Pronto, podemos ir para o outro? É no 21. Aqui tem o 21, que Roseli, eu não sei se a gente leu. Oi. Eu vi qualquer coisa que você escreveu aí. Não é qualquer coisa, não. Não, desculpa. É que eu estou anotando, porque daqui a pouco eu vou sair. Aí eu fotografei todos os itens que nós entendemos que era bom levar até vocês, porque daqui a pouco tem o plano de luta geral. Entendeu? É esse o ponto que eu quero alcançar com vocês nessa minha pergunta. Tá. São 6h20 e eu só queria ter noção de quantos textos vocês têm ainda para apresentar para a gente dividir bem esse tempo. Pois é. Eu também tenho aulas hoje, tenho as 4 aulas. E outra coisa, nós estamos aqui só o Ismael e os delegados. Não, mas o Emerson é delegado e está aqui também. A Luciana, delegada, está aqui também. Tem 35 TRs nesse caderno de plano de lutas geral. Mas é esse que você pretende apresentar?
São todos esses? Mas assim, não vamos dar conta, né? Vamos fazer o gente- seguinte? Vamos fazer o seguinte? Vamos. Vocês Acho vão melhor. viajar no sábado. Vocês querem que eu chame uma extensão dessa assembleia para sexta? Porque não adianta a Depende gente da fazer hora. correndo. Que horas você... Porque teria hora? que ser mais cedo, né? Tem que ser de Eu tô manhã aqui- na sexta-feira. Estou aqui por conta de vocês, a gente chama. A gente suspende ela Isso, agora, a gente suspende ela e diz, olha, vamos jogar a continuidade da Assembleia, a gente não encerra ela. Sim. A Assembleia vai continuar na sexta de manhã, que, por exemplo, é a sugestão de vocês. Para Eu mim, acho tudo bem. ótimo. Para mim tá Tá, ótimo. Se Só que fosse assim. sexta-feira, para mim, é um dia difícil, hein, gente? Eu Por posso quê? vir. Não, eu tenho compromisso de manhã e à tarde eu dou aula e à noite eu dou aula. Ai, tadinho. Muita Eu coisa. posso- Então, mas essa discussão nos mantém bem, Marcelo. Então dá para você fazer. Eu posso arrumar um tempo, mas de eu não, manhã. eu não posso ficar a manhã inteira aqui, não. Não tem Vamos jeito. marcar para 7h30, primeira chamada, para começar às 8h. Tudo bem? Que madrugada. Não, tá bom, tranquilo. Tem que começar cedo. Eu sei, eu imagino. Tá bom. Tá bom, então. A Luciana quer falar também, está inscrito? Sim. Fala, meu anjo. Eu não sei se ela abriu o microfone. Marcelo, Lu, os Lu, dois estão de tentando, mãozinha levantada. Estou tentando, eu já estou na universidade aqui, na sala dos professores. É o seguinte, gente, eu acho que, só para parabenizar, eu acho que é o melhor, é o caminho mesmo, fazer a discussão com calma. Eu acho que dessa primeira vez a gente não tinha muita dimensão de quanto tempo a gente levaria, e assim, a gente não conseguiu também no grupo menor discutir, então eu acho que é isso mesmo, só dizendo que na sexta-feira não vou poder participar. Uhum. Vocês conseguiram ouvir? Sim. Conseguimos. Tá bom, então. Essa